Ok? Bem, nós temos ainda uma variação. Nós temos o que chamamos de referências mistas, onde uma parte é absoluta e a outra parte desta referência é relativa. Então vamos agora mostrar um exemplo prático usando referências mistas. Acompanha comigo aí em tela cheia, vamos fazer a construção dessa referência mista junto comigo. Igual, vamos colocar aqui, cifrão A, 1, mais B, cifrão 1. Observa, pessoal, nesta fórmula igual cifrão A, 1, mais B, cifrão 1, por que eu chamo essa fórmula de fórmula contendo referências mistas? Porque a referência de célula mista é aquela onde uma parte é relativa e a outra parte é absoluta. Se tu observar aqui, ó, essa primeira referência de célula, cifrão A1, só tem um cifrão imediatamente antes da coluna A. Observa, só tem um cifrão imediatamente antes da coluna A. Portanto, a coluna A é absoluta, porque tem um cifrão imediatamente antes dela. Mas não tem, observa, um cifrão imediatamente antes da linha 1. Quer dizer, não tem um cifrão logo antes da linha 1. Como não tem um cifrão imediatamente antes da linha 1, a linha 1 é relativa. Isso quer dizer que a coluna A é absoluta, essa não pode alterar. E a linha 1, esta é relativa, ela pode alterar se houver deslocamento, nesse caso de linha. Já o outro caso, logo após aqui, ó, B cifrão 1, também é uma referência mista. Por quê, professor? Porque aqui não tem um cifrão, observa, imediatamente antes da coluna B. Como não tem um cifrão imediatamente antes da coluna B, isso quer dizer que essa coluna B, ela é relativa, não tem cifrão imediatamente antes da coluna B. Mas tem um cifrão imediatamente antes da linha 1, cifrão 1. Então quer dizer que a linha 1 é absoluta, porque tem cifrão. Nesse caso, a coluna B é relativa, não tem cifrão, mas a linha 1 é absoluta, tem cifrão. Também é um exemplo de referência mista. Nas referências mistas, a parte que tem cifrão não se altera. E a parte que não tem cifrão, que é relativa, ela pode alterar se houver deslocamento de coluna e linha. Por exemplo, se eu copiar e colar esta fórmula aqui da célula C1 e copiar e colar ela para a célula D2. Tenta imaginar, eu vou copiar e colar a fórmula da célula C1 e vou colar ela aqui na célula D2. Como ela está digitada aqui na célula da coluna C e da linha 1, quer dizer, a célula C1, e eu vou deslocar uma coluna, quer dizer, da coluna C para a coluna D, e também vou deslocar uma linha, da linha 1 para a linha 2, porque vai de C1 para D2. Eu vou ter um deslocamento de coluna e um deslocamento de linha, mas eu só posso alterar aquilo que for a parte relativa dessas referências mistas. A parte que é absoluta vai ficar igual. Então, por exemplo, quando eu copiar e colar para cá, como tem um deslocamento de coluna e um deslocamento de linha, se eu perceber cifrão A vai ter que ficar igual, porque o que tem cifrão não se altera. E aqui, cifrão 1 vai ter que ficar igualzinho. Então eu já sei que cifrão A, quando eu copiar e colar aqui, vai continuar cifrão A. Cifrão 1, quando eu copiar e colar para cá, vai continuar sendo cifrão 1. Mas essa linha 1 é relativa. Como eu vou deslocar uma linha para baixo, essa linha 1 vai ter que virar linha 2. E essa coluna B, como eu vou deslocar uma coluna, essa coluna B vai ter que virar coluna C. Por quê? Com um deslocamento de linha, a linha relativa 1 vira 2. Com um deslocamento de coluna, a coluna B deslocando uma coluna vira coluna C. Então a fórmula que vai aparecer aqui tem que ser cifrão A, porque o que tem cifrão não se altera, mais 2. Certo? Tem que ser cifrão A2. Por que cifrão A2? Porque cifrão A permanece igual, é a parte absoluta, tem cifrão, não altera. Mas 1 é relativo, então vai alterar, então 1 vai virar 2, vai ficar cifrão A2. Mas esse B é relativo, não tem cifrão, vai virar C, porque desloca uma coluna, então vai ficar C, cifrão 1. Porque esse aqui vai ficar igual ao cifrão 1, porque o que tem cifrão não altera. Então vai ter que ficar cifrão A2 mais C, cifrão 1, quando eu copiar e colar para cá. Vamos ver se isso acontece de fato? Observa, aqui o resultado é 3 da minha fórmula.
eu vou aplicar o comando copiar, o Ctrl C, e aqui na célula D2 eu vou aplicar o comando colar. Aí lembra, tem um deslocamento de coluna e um deslocamento de linha, porque eu estou vindo de C1 para D2. Vamos copiar e colar e vamos ver o que acontece. Agora eu vou aplicar o comando colar. Percebe que apareceu o resultado 13 e a fórmula é justamente aquela que eu tinha te dito, ó. Cifrão A2 mais C cifrão 1. A2 vale 10, C1 vale 3, então quer dizer 10 é A2, 3 é C1. E aí 10 mais 3, quando eu copiei e colei, tu observou, deu o resultado 13. Aí que está o detalhe. A fórmula original, observa comigo, vamos observar lá de novo, a fórmula original era cifrão A1 mais B cifrão 1. Quando eu copiei e colei para cá, virou cifrão A2. Por que que virou cifrão A2? Observa comigo ali, ó, cifrão A2. Porque cifrão A permaneceu igual, era a parte absoluta. Mas aqui, que era 1, virou 2, porque era a parte relativa e deslocou uma linha. Aqui, ó, coluna C, era a coluna B aqui, mas como teve um deslocamento de coluna, a coluna B, que era aqui, aqui virou coluna C, porque era relativa, não tinha cifrão. E aqui tinha um cifrão 1, cifrão congela, fica igual, não altera, então continuou cifrão 1. O que eu posso te dizer é que aquilo que tem cifrão fica igual. A parte absoluta dessa referência mista fica igual. Quer dizer, o que tem cifrão não altera, fica igual. Mas aquilo que não tem cifrão é a parte relativa. E essa parte pode alterar se houver deslocamento de linha ou de coluna. Por isso que a fórmula ficou cifrão A2 mais C cifrão 1 e o resultado foi 10 mais 3, que deu 13. A fórmula original, como tu sabe, era cifrão A1 mais B cifrão 1. Copiei e colei para a célula D2, virou cifrão A2 mais C cifrão 1. Isso é o que nós chamamos de referências mistas. As referências mistas são aquelas que, como tu acabou de observar, elas têm uma parte absoluta e outra parte relativa, ou uma parte relativa e outra absoluta. Essas fórmulas que aparecem com referências relativas, absolutas ou mistas, é um assunto importantíssimo quando a gente fala aí das planilhas de cálculo, certo? Muito importante aí então esse resultado que a gente acabou de mensurar, certo?